Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo e hoje eu quero tratar aqui com vocês de um assunto muito importante para você que é MEI, microempreendedor individual. Nesse vídeo eu quero esclarecer algo que muitos MEIs já se perguntaram e perguntam na internet, perguntam no YouTube, se o MEI deve declarar o imposto de renda da pessoa física ou não. Começando aqui esse vídeo, eu gostaria de lembrar que a declaração do imposto de renda da pessoa física e a declaração anual de faturamento do MEI são duas coisas diferentes, tá? A declaração do MEI é uma declaração que você tem que fazer anualmente até o dia 31 de maio de cada ano, independente se você teve faturamento ou não. Mesmo que foi zero que a sua empresa rendeu, você tem que declarar esse valor lá no portal do MEI. Detalhe que você deve declarar até o dia 31 de maio do ano corrente os valores que você apurou no seu MEI no ano anterior. Então agora nós estamos no ano de 2025, você deve declarar o que você já faturou no ano de 2024, de janeiro até dezembro. Não importa se o seu MEI foi aberto apenas no final do ano e você trabalhou 2, 3 ou apenas um mês, mas você deve declarar esses valores mesmo que eles forem zero. A declaração de imposto de renda da pessoa física é uma declaração que você faz como pessoa física, com o seu CPF, dos rendimentos, bens que você tem, ok? Da mesma forma que eu falei aqui sobre o MEI, esses rendimentos também que você vai declarar no ano corrente que você está agora, são relativos ao ano que finalizou, ao ano anterior, tá? O que a gente chama de ano calendário. Nós chamamos aqui de ano em exercício o ano atual que nós estamos, e ano calendário é o ano anterior ao qual os valores serão apurados para essa declaração, tanto a do MEI como a do imposto de renda da pessoa física. Nesse vídeo a gente vai descobrir se o MEI ele precisa declarar imposto de renda da pessoa física, sim ou não. Para nosso exemplo, eu trouxe aqui algumas anotações que vão nos servir como base para que a gente possa entender algumas questões e valores. Um detalhe importante também é que o MEI, simplesmente pelo fato de ser MEI, ele não é obrigado a declarar imposto de renda da pessoa física. O que obriga ele a declarar esse imposto de renda é os valores tributáveis que ele teve de rendimento, o volume de bens que ele tem no seu nome e ganho de capital, enfim, vários outros detalhes que não tem nada a ver com o MEI, mas simplesmente com o fato da pessoa física ter movimentações financeiras no seu CPF, ter bens, comprar casa, carro, terreno, enfim, várias situações que fazem com que você deva declarar imposto de renda da pessoa física, não simplesmente o fato de você ser MEI. Eu trouxe aqui uma tabela que vai nos ajudar a entender alguns valores. Vou começar aqui então citando o limite máximo anual do MEI, que é R$ 81 mil, tomando como base que o seu MEI esteve aberto durante o ano todo, que você começou desde janeiro até dezembro com o seu MEI funcionando. Você pode movimentar anualmente até R$ 81 mil. Detalhe que esses R$ 81 mil você não precisa necessariamente dividir eles corretamente durante os 12 meses e separar ali aquele valor mensal máximo de R$ 6.750 por mês. Você pode de repente ter um mês que você faturou 10 mil, no outro 20 mil, tem um mês que ficou parado que você não faturou nada, teve um outro mês que você ganhou 5 mil, 3 mil, não importa. A questão é, o limite máximo desses 12 meses não pode passar de R$ 81 mil. Caso o teu MEI ele não esteve o ano todo trabalhando, você abriu, por exemplo, o seu MEI em outubro, por exemplo, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Se você abriu o seu MEI em outubro, então você tem outubro, novembro e dezembro, 3 meses. Então você vai pegar uma média de R$ 6.750 por mês, multiplicar por 3, você não pode passar de R$ 20.250 se você teve o MEI apenas 3 meses funcionando. E esse cálculo vale para 4, 5, 6, 7, até 11 meses, tá? Se você tem o seu MEI aberto durante 11 meses, você não pode movimentar 81 mil. Vai pegar 6.750, multiplicar pelo número de meses que você tem aberto. Regrinha básica, tá? Que todo MEI seria interessante que soubesse já.
Próximo tópico aqui é valor tributado mínimo que te obriga a declarar imposto de renda da pessoa física ou não. Até o momento da gravação desse vídeo, nós estamos aqui em janeiro de 2025, não foi divulgada ainda, pelo menos eu não consegui encontrar a informação exata dos valores mínimos aqui para ter que declarar o imposto de renda da pessoa física, tá? Ou melhor, o valor máximo que você não é obrigado. Até o ano passado foi de R$ 30.639,90. Então a gente vai tomar como base ainda esse valor. Pode ser que até lá para março, abril, a Receita Federal informe algum outro valor com algum ajuste, reajuste em cima dele, tomando como base, por exemplo, o salário mínimo. Tá? Então, normalmente eles pegam ali uma média mensal de 2 salários mínimos, multiplicam por 12 e aí vai dar o valor máximo de isenção de obrigatoriedade, tá? Ou seja, se você faturou abaixo disso aqui, provavelmente você não é obrigado a entregar a declaração do imposto de renda da pessoa física, tá? Então, guarde esse valor aqui na sua cabeça. Isso aqui é independente do mês, esse valor, tá? É o valor que a Receita Federal informa. Inclusive, ó, vou mostrar para vocês aqui o site da Receita Federal mesmo, o Ministério da Fazenda, GovBR, ele diz aqui, ó, esse aqui diz respeito ao ano de 2024, né? Foi, ó, dia 6/3/2024. O valor aqui para o limite de rendimento tributável subiu de R$ 28.559,70 para R$ 30.639,90, tá? Então isso aqui já foi o valor que foi válido para quem declarou já em 2024, o ano que passou. Então agora em 2025, como a gente não tem ainda esse valor exato, a gente vai tomar como base esse valor aqui, né? Porque a gente tem certeza que ele pode ser acima disso, se manter nisso de repente, abaixo disso nunca vai ficar. Então a gente vai pegar esse valor como base. Outra situação que a gente deve avaliar para verificar se você deve ou não declarar o imposto de renda da pessoa física, sendo MEI ou não, são essas outras questões aqui, ó. Existe um teto, tá, de rendimentos não tributáveis. Se você tiver, por exemplo, ganhou algum dinheiro de herança, algum sorteio, qualquer tipo de ganho capital, venda de imóvel, lucro, dividendo recebido, indenização por rescisão de contrato de trabalho ou outros tipos de receita, a partir de R$200 mil você já deve declarar o imposto de renda, tá? Mesmo que esses valores aqui sejam isentos de tributação e não vai pagar imposto porque ele já foi pago na fonte ou qualquer outra razão, você deve declarar. Se você tiver bens e direitos, imóveis, carro, casa, um sítio, qualquer coisa, a partir de R$800 mil, você também já deve declarar o imposto de renda da pessoa física, independente se você é MEI ou não. Voltando lá para a nossa tabela, já falei aqui dos limites do MEI, o valor máximo de isenção. O MEI ele tem também uma faixa de isenção para o seu lucro isento de impostos, tá? Que comércio e indústria é 8%, serviços 32%, transporte de passageiros 16%. Essa informação também vai ser importante para o nosso cálculo aqui. Outro detalhe importante, despesas do MEI. Todas as despesas do MEI devem ser lançadas no CNPJ, seja aluguel, combustível, energia, internet, água, transporte, compra de materiais. Qualquer gasto que você tem que é para a movimentação da sua empresa para o MEI, você deve fazer a compra ou pagamento desses itens pelo CNPJ, não no CPF, tá? Isso deve ser lançado no teu CNPJ. Recebimentos do teu MEI. Você que presta serviço, vende produtos, recebe pagamentos de qualquer natureza para o seu MEI, seja Pix, cartão de crédito na maquininha, outras movimentações bancárias quaisquer, deve ser lançados também no CNPJ do MEI. A conta do teu Pix, a máquina de cartão deve ser cadastrada no CNPJ do MEI. A conta deve ser jurídica, PJ, ok? É interessante que você mantenha esse controle para que você mesmo consiga entender se você está tendo lucro com a sua empresa ou não. Para controles também dessas questões fiscais, caso você lance todos esses ganhos do MEI na maquininha de cartão no teu CPF, receba Pix no teu CPF, isso aí pode dar divergências lá na Receita Federal e você pode ter que explicar esses valores, aí fica muito mais complicado. Então, lançando tudo no MEI fica muito mais fácil. Dito todas essas recomendações aqui, vamos agora para a seguinte tabela. Vamos tomar como exemplo aqui um MEI que faturou com serviços, um MEI prestador de serviços que teve um faturamento anual de R$60 mil.
Esses 60 mil reais aqui, obviamente que uma parte despesa da tua empresa, outra parte é o teu lucro como empresário, como MEI. Você vai pegar esse dinheiro e vai querer usar na tua pessoa física, certo? Porém, existe aqui uma regra. Não é todo o lucro do MEI que é isento de tributação. Existe uma porcentagem de isenção que o MEI deve considerar para saber qual é a parcela desse valor que é tributada ou não. Como eu mostrei nessa tabelinha do lado aqui, ó, o MEI que tem comércio e indústria é 8%, serviços 32%, transporte de passageiros 16%. Basicamente, então, eu vou jogar aqui 32% nesse meu MEI que faturou 60 mil no ano, vai me retornar aqui de lucro isento de tributação apenas 19.200. E uma parte do lucro que sobrou tributado, 40.800. Desses 40.800 eu tive despesas, então eu vou colocar aqui que eu tive uma despesa de 20 mil. Detalhe que essas despesas aqui, elas precisam ser despesas comprovadas, tá? Não adianta você vir aqui e colocar que você teve 50 mil de despesas se você não tiver comprovação. Como que é feita essa comprovação? As notas fiscais e recibos aqui em nome do MEI, no CNPJ do MEI, seja aluguel, transporte, energia, compra de materiais com nota fiscal, compra de produtos para revenda com nota fiscal, tudo isso no CNPJ do MEI, nunca no seu CPF, tá? Até o aluguel você deve alugar no CNPJ do MEI. Feito isso, me sobraram aqui 20.800 tributados, 19.200 de lucro isento. Tanto esse 20.200 e esse 19.200 são lucros do MEI que você pode transferir aí para sua conta de pessoa física. Tudo que você quiser fazer com esse dinheiro, ele é seu, já foi declarado aqui, ó, que veio do MEI. Feito isso, então, de 40.800 tirei 20 mil de despesas, me sobraram 20.800, desculpa. 20.800 tributados e 19.200 isento. Desses 20.800 eu pagaria imposto e desses 19.200 eu não pagaria imposto. Lembrando que esse MEI aqui, com esses ganhos, ele nem precisaria entregar a declaração do imposto de renda da pessoa física. Isso se ele não tiver esses outros requisitos aqui, ó, que não teve ganhos isento e não tributáveis acima de 200 mil reais e não tem bens acima de 800 mil reais. Caso ele não tiver esses requisitos aqui, com esse faturamento aqui, máximo de lucro aqui total tributado de 20.800, ele nem precisaria fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física. Mas vamos imaginar que esse MEI aqui, ele teve, de repente, aí o seu teto de 80 mil. De 80 mil, ele teve aqui 32% isento, que foi 25.600. O lucro total tributado aqui 54.400, 20 mil de despesas, sobrou 34.400. Esse MEI aqui, ele já precisaria declarar o imposto de renda da pessoa física, porque o seu lucro aqui, ó, o seu faturamento, esse valor aqui, ó, que vai para o seu CPF, ou seja, esse dinheiro aqui, meu querido, você pode pegar lá do MEI e lançar, por exemplo, na tua conta da pessoa física, que é o teu ganho aí que você teve no ano trabalhando como MEI. Ele passou da faixa máxima aqui de isenção de obrigatoriedade, que até o dia da gravação desse vídeo a gente entende que é R$ 30.639,90, tá? Pode aumentar um pouquinho, não sei se chegaria a passar aqui desse valor, porque vai tomar mais ou menos aí como base questão de salário mínimo, e eu não sei também se agora em 2025 haviam falado de aumentar esse limite, esse teto para 5 mil reais. Até teve toda aquela questão aí do controle do Pix e tudo mais que teve agora no começo do ano, porém, isso ainda não foi confirmado, parece até que foi adiado, não sei se isso vai acontecer, tá? Por enquanto a gente vai tomar como base esses 30 mil reais aqui, 600 e alguns quebrados. Então, basicamente, esse MEI aqui deveria entregar a declaração do imposto de renda da pessoa física e vai gerar aqui uma taxinha também de imposto. Mas vamos imaginar que o teu MEI, ele não é um prestador de serviço, mas sim um comércio, você fabrica alguma coisa ou vende algum produto. Então o teu MEI se enquadra nessa questão aqui, ó, comércio e indústria 8%, que é essa outra tabela que eu tenho do lado aqui. Ou eu poderia simplesmente mudar aqui, tá? Eu vou zerar isso aqui para não influenciar o meu cálculo. E basicamente agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar que esse MEI aqui, que tem comércio e indústria, teve um faturamento de 50 mil reais. Como a faixa de isenção dele é de 8%, o seu lucro isento é bem menor do que o do prestador de serviço. Então, ficando aqui, vou colocar 60 mil para a gente ter uma base como era o outro MEI.
60 mil reais bruto, isenção de 8%, deu um lucro isento de 4.800, lucro tributado de 50.200. 50.200 subtraiu aqui 20 mil de despesas, tá? Já falei, algumas despesas que podem ser... Ah, outro detalhe, outra despesa que também pode ser aplicada aqui no MEI é o DAS. Sabe aquela contribuição mensal que você paga do MEI? Mensalmente aqueles boletos lá, que tem INSS, ISS, ICMS, a soma total daqueles DAS que você paga também pode entrar aqui como despesas, tá? Então eu tive aqui 55.200 tributados, subtraí 20 mil de despesas, me sobraram de lucro tributado 35.200 e apenas 4.800 isento. Esse MEI aqui também é obrigado a entregar declaração de imposto de renda porque já passou bastante aqui do limite máximo de isenção. Ah, Adriano, mas eu tenho o meu MEI, eu tenho uma loja que além de eu vender produtos, eu presto serviço. Então eu tenho tanto serviço como eu tenho também venda de produtos. Então você vai somar tanto a parte de serviços e a parte de venda do teu MEI. Detalhe que isso deve ser controlado de forma separada. Vamos imaginar que esse caso aqui. Esse MEI então teve 60 mil. Eu vou até diminuir aqui, ó. Vou colocar 50 mil de venda de produtos e teve 30 mil de prestação de serviços, tá? Dando aqui um total de 80 mil, mas poderia ser qualquer valor, desde que a soma dos dois aqui, ó, não ultrapasse 81 mil, tá? Não é 81 mil para serviço, 81 mil para comércio e indústria. Desde que essas duas coisas aqui sejam feitas dentro do mesmo CNPJ, o máximo é 81 mil. Faturamento com serviço 30 mil, sobrando de isento 9.600, tributado 20.400, a parte de vendas aqui teve 4 mil de isento e teve 46 mil de tributados. Lembrando que eu não posso somar esses 50 mil com esses 30 mil e aplicar aqui apenas os 32%. Eu devo fazer esse cálculo de forma separada. Obrigatoriamente deve ter o controle do que é entrada como serviço e o que é entrada como venda de produto e material, tá? E de fabricação de alguma coisa, tá? Você faça esses cálculos aqui até esse momento de forma isolada, para que você obtenha o seu lucro isento e o lucro tributado de cada um setor aqui do teu MEI de forma separada. Feito isso, você vai somar ambos, tá? Tanto o tributado como o não tributado, e aí vai chegar aqui nesses cálculos. Lembrando que ainda tenho aqui 20 mil de despesas, poderia ser até mais aqui, ó. Tive 25 mil de despesas, me sobraram, tá? Esses valores aqui são os totais, tá? Me sobraram 41.400 de lucro tributado do meu MEI aqui que vende e presta serviço. Lucro isento, me sobraram 13.600. Poderia ser uma situação diferente, poderia ser 50 mil em serviços, 30 mil em vendas, tá? Invertendo a situação, acaba sobrando um pouco mais aqui no lucro isento. Esse MEI aqui ele deve entregar a declaração porque esse valor aqui passou do limite de isenção de obrigatoriedade. Agora, outra informação final que eu vou dar aqui para a gente fechar esse exemplo é o seguinte: o MEI ele não é obrigado a ter contabilidade, ele não é obrigado a pagar um contador, um escritório de contabilidade para fazer os lançamentos ali das suas notas, dos seus ganhos, dos seus gastos. Ele não é obrigado, ele pode ter, mas ele não é obrigado igual uma empresa do tipo ME, por exemplo. O MEI ele não é obrigado. Porém, veja só, se você tiver contabilidade que eu digo é você tem um escritório que você paga para que ele faça a escrituração fiscal. Então ele lança suas notas, suas entradas, suas saídas e ele assina por você essas informações. Se você tiver um contador, o seu lucro isento ele é a totalidade do seu lucro. Se você teve um faturamento máximo aqui, por exemplo, de 80 mil no seu MEI, e você, seja com serviço, venda, enfim, transporte de passageiro, lembrando que se você trabalha com transporte de passageiro, se enquadra aqui em serviços, mas é 16% e não 32%, tá? Se você teve um faturamento aí total de 80 mil, subtraiu seus gastos aí de 25 mil e sobraram 55 mil, se você tiver contabilidade formal atestada por um contador, você tem um escritório de contabilidade que faça isso para você, então não tem essa parcela tributada. O total aqui ele passa a ser isento, porque você já tem um contador que fez essa escrituração para você. Esse vídeo foi útil para você? Eu espero que sim. Se foi útil, deixa aí o seu like, deixa um comentário, qualquer outra dúvida aí,
a gente vai se falando, ou eu ou outras pessoas podem ajudar aqui nos comentários. Vai ter também um vídeo depois na playlist, onde colocar esses valores aqui lá na declaração do imposto de renda da pessoa física, assim que for liberada lá a versão 2025 para que a gente possa declarar. Eu já vou fazer um vídeo mostrando onde coloca esses valores. Nessa playlist também tem vídeo mostrando como declarar o faturamento bruto anual do MEI, o DAS nesse MEI. Dê uma olhada se você não sabe. Abraço e até um próximo vídeo.